Olá, tudo bem? Professor Felipe Ório por aqui e hoje eu queria bater um papo com você sobre os 4 erros que podem estar impedindo você e que impedem muita gente de ler de maneira eficaz. Felipe, o que é ler de maneira eficaz? É ler com concentração, ler com memorização, você garantindo que aquele conteúdo que você leu, ele seja instalado aqui na sua memória de longo prazo. Mas olha, importante, eu não estou querendo aqui apontar o erro de ninguém. Esses erros são erros que eu já cometi no passado e que os meus alunos já também comentaram comigo que eles também cometiam quando eles não aplicavam uma técnica em suas leituras. Então aqui não é um apontamento de erro, mas sim para você identificar às vezes o que pode estar impedindo hoje você de ter uma leitura realmente produtiva, ter uma leitura realmente eficaz, tá legal? Então vamos lá, vamos aqui ó, o primeiro erro. Somente ler o texto. Eu sei, parece um absurdo, né? Mas Felipe, como que eu vou ter uma leitura produtiva se eu não ler o texto? Só que tem uma virada de jogo muito importante, que é quando a gente entende que uma leitura produtiva ela começa antes da gente abrir a primeira página do livro. Como assim? O que acontece é que enquanto nós não nos preparamos para ler de forma produtiva, preparar o ambiente que a gente está, preparar nossa mente, ter uma pré-leitura ativa, aí sim ler de forma produtiva, depois que ler, você criar o seu ativo de memorização, você revisar esse ativo para consolidar aquela informação na sua memória de longo prazo. Se você não fizer tudo isso, somente a leitura ela não vai adiantar. Eu até costumo dizer que se você lê e você esqueceu o que você leu, significa que o seu cérebro está funcionando normalmente. O que acontece é que faltam etapas nesse processo maior para você poder transformar palavras lidas em memória de longo prazo. Então o primeiro erro é esse, ir direto para a leitura, somente ler e acabar não fazer mais nada com aquilo. O segundo erro é ter o foco exclusivo na velocidade. Muita gente fica se preocupando em aumentar a velocidade de leitura, ler mais rápido. Claro que isso é importante, mas só velocidade não basta. Como eu acabei de falar para você, a leitura ela é um processo. Somente ler também não basta. Você tem que seguir todas as etapas para você poder garantir aquela consolidação na sua memória de longo prazo. Então, velocidade ela é importante, mas ela é importante na etapa da leitura ativa, que é o momento que você abre o material e faz a leitura. Mas se você se preocupar somente com ela, como é que vai ficar o restante? Como que vai ficar a sua concentração, sua compreensão do texto? Como é que vai ficar a sua retenção, a sua memorização daquele conteúdo? Então, cuidado em focar somente na velocidade. Eu vejo muita gente ir direto para a leitura dinâmica. A leitura dinâmica é uma ferramenta extraordinária, mas você tem que ter todo esse preparo antes para você poder aplicar ela e realmente ser produtivo. Ela não atrapalhar você, ela tem que ajudar você em suas leituras, ok? Vamos agora para o terceiro erro. Não criar o ativo de memorização. Já falei dele rapidinho lá no primeiro erro, inclusive. O que acontece? Quando você lê um livro, essa informação ela vai para a memória de curto prazo. Essa memória ela dura poucos minutos, segundos, minutos ou no máximo horas e dias algumas vezes. Mas ela vai ser perdida. É a maneira que o nosso cérebro naturalmente já trabalha. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa informação que está na nossa memória de curto prazo e inserir ela na nossa memória de longo prazo. E como que a gente faz isso? Nós precisamos ter um aprendizado, uma leitura ativa para poder fazer esse processo completo. Então quando você lê um texto, um livro, não importa o conteúdo que você estiver lendo, você tem que criar esse ativo de memorização. O que é esse ativo? É um resumo. É a maneira que você vai inserir, mostrar para o seu cérebro o que você deseja inserir na sua memória de longo prazo e o que você não deseja inserir na sua memória de longo prazo. Então, uma maneira de fazer isso, se você me segue, você já deve ter ouvido eu falar sobre, são os mapas mentais. O mapa mental, ele fala a mesma língua que o nosso cérebro. Ele utiliza recursos muito semelhantes que acontecem aqui dentro, que são as associações, são o contexto, a palavra-chave. Então, quando eu te falo uma palavra-chave, provavelmente vai ativar para você em alguma memória. Que nem banana. Veio na sua mente a imagem de uma banana. Por quê? Porque essa memória ela já estava instalada. Então, nós conseguimos utilizar esses recursos na hora que nós queremos memorizar e reter aquele conteúdo que a gente está lendo. E é o ativo de memorização que vai permitir isso. Então, o terceiro erro é quem não cria o seu ativo de memorização. Lê o livro, não grifa nada, não cria um resumo, não faz um mapa mental. Claro que tem ativos melhores do que outros, mas aqui eu nem quero entrar nesse detalhe. Mas começa, se você hoje não cria nenhum tipo de ativo para você revisar esse ativo depois, você está comprometendo muito as suas leituras, principalmente quando você quer reter aquele conteúdo na sua memória de longo prazo. Então vamos para o quarto erro, esperar o momento perfeito. Nós não temos que esperar o momento perfeito para estudar,
para poder ler aquele livro importante, aquele material que você precisa ler. Você precisa criar o momento perfeito. Lembra que eu falei que a leitura é um processo? Então você tem que se preparar para a leitura. Como que você consegue preparar sua mente? Como que você consegue preparar o ambiente? Como que você elimina as distrações essas distrações que elas podem te atrapalhar muito durante a leitura? Tudo isso você tem que já deixar preparado para você ir criando esse momento perfeito. Então é muito importante porque se a gente às vezes fica sempre querendo ler somente naquele momento que nós nos sentimos realmente bem, preparado, concentrado e produtivo, na maioria das vezes esse momento ele não vai existir. Porque o nosso cérebro ele sempre vai buscar aquilo que é mais confortável para ele. E a leitura não é algo confortável, exige dele. E naturalmente ele vai criar algo confortável, porque é uma herança genética que a gente tem dos nossos ancestrais. Quando o homem ainda precisava correr para caçar ou se defender de um predador. Hoje a gente não precisa mais disso, mas ainda existe esse mecanismo no nosso cérebro de proteção, de economia de energia. Então dificilmente a gente vai conseguir encontrar esse momento perfeito. Por isso que você precisa se preparar para ler. Felipe, na prática, como é que eu faço isso? Procura um lugar calmo, coloca uma música de fundo, claro, a música correta para isso. Cria um ambiente ali que facilite, que não um ambiente que vai te atrapalhar. Quem lê num metrô, tudo bem, você pode ler ali até para passar o tempo e tudo mais, mas nem sempre vai ser uma leitura produtiva como se você tivesse uma biblioteca, por exemplo, um silêncio, um ambiente preparado. Esse é só o ambiente, tá? Depois tem como você utilizar técnicas como meditação, por exemplo, para blindar aqui a sua mente, para você preparar tanto o ambiente que você está, como a sua mente, para você chegar sim no momento perfeito da leitura, para criar o seu ativo de memorização. Então esses 4 erros que eu vejo muita gente cometer, e na hora que a gente tem a clareza do que a gente está fazendo, fica muito mais fácil para a gente mexer ali as engrenagens para facilitar, para poder ter uma leitura produtiva. E para fechar, eu queria falar para você sobre os 5 passos para você vencer um ou mais desses erros e você realmente ter uma leitura produtiva. O primeiro passo aí que está na tela é você preparar o ambiente perfeito, como eu falei para você, o ambiente físico que você está mesmo. O segundo passo é você blindar a sua mente. Nós temos mais de 60 mil pensamentos todos os dias e a maioria desses pensamentos são negativos. Então quando a gente blinda a nossa mente, a gente utiliza técnicas de concentração, tudo isso facilita com que a gente não perca o foco, não perca a atenção naquele momento que a gente vai ler. Depois a gente tem que fazer o escaneamento do livro. É muito importante você fazer uma pré-leitura. E como você faz uma pré-leitura do livro ou qualquer outro material? Fazendo esse escaneamento. Em 5 minutinhos você escaneia um livro de 200, 300 páginas. Aqui você não está lendo, você só está preparando o momento perfeito, preparando o seu cérebro para você ter uma leitura produtiva, uma leitura eficaz. E olha só, agora na 4ª etapa que a gente realmente vai pegar o livro e vai ler de forma ativa. Aqui sim você pode utilizar técnicas de leitura dinâmica, por exemplo. E junto com a leitura ativa, você vai criar o seu ativo de memorização. O que é seu ativo de memorização? É por ele que você vai fazer a repetição daquelas informações importantes para instalar na sua memória de longo prazo. E lembrando, o ativo de memorização, ele precisa ser o mais conciso possível, porque não é nele que vão estar todas as informações que você precisa memorizar. Afinal, você já leu de forma produtiva. Ele vai apenas mostrar para o seu cérebro quais são os pontos principais que o restante das informações já estão na sua memória de longo prazo. Então é importante isso. Eu vejo às vezes as pessoas criarem um resumo gigantesco e depois não tem tempo para revisar aquele resumo. Por isso que você precisa ser conciso, você precisa colocar só os pontos principais nesse ativo de memorização para você poder depois ir para a 5ª etapa, que é a revisão flash. Um ativo de memorização bem feito, com uma leitura ativa bem feita, se preparando, o ambiente perfeito, blindando a mente, escaneando o livro, vai permitir com que você faça uma revisão em 2, 3 minutos de um ativo de memorização de um livro de 300 páginas, por exemplo. Claro que depende um pouco do nível de profundidade que você vai querer naquele conteúdo, tem outros pontos importantes que você precisa levar em consideração, mas é totalmente possível. Esses são os 5 passos para você ter uma leitura eficaz, e se caso você cometa um desses erros que nós vimos agora há pouco, com esses passos você pode ir eliminando. Felipe, é da noite para o dia, é super fácil? É simples, mas tem que ser colocado em prática. Não adianta somente assistir esse vídeo, assistir essa aula e não colocar em prática. Comece a observar em suas leituras o que mais está te atrapalhando, o que você já é bom, potencialize aquilo que você é bom, melhore aquilo que você sente que pode estar dificultando a sua leitura produtiva.
E para a gente fechar, para esse vídeo não ficar muito longo, abaixo aqui você encontra o link para fazer o download gratuito desse e-book meu que está na tela. Nele eu falo desses 5 passos, um pouco mais em detalhes, e você já pode ter esse PDF guardado aí com você, sempre que você quiser consultar. Ele é 100% gratuito, é só clicar no botão, no link abaixo aqui do vídeo e garantir a sua cópia, tá bom? Então um grande abraço, se você gostou desse vídeo, também dá o like, deixa o seu comentário aqui abaixo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, que toda semana eu tô sempre postando um vídeo, uma aula nova sobre aprendizagem, produtividade e leitura.